Olá pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar o balanceamento de equações químicas. Como eu disse na aula anterior, numa equação química, o número de átomos de cada elemento no lado dos reagentes deve ser igual ao número de átomos desse elemento no lado dos produtos. Numa reação química, os átomos que participam dessa reação estão presentes antes e depois da reação. Eles apenas fazem novas combinações para formar os produtos. Quando esse fato não está sendo respeitado numa equação química, ela deve ser balanceada ou equilibrada, utilizando-se coeficientes estequiométricos, que são os menores números inteiros possíveis colocados na frente das fórmulas dos participantes. Então agora rufem os tambores, vamos ver como a gente faz esse balanceamento. Vamos que vamos! Para efetuar o balanceamento de uma equação química, eu vou trabalhar com o método das tentativas. Nem toda equação química pode ser balanceada por esse método. Equações químicas de reações redox possuem um método específico de balanceamento, mas isso nós vamos estudar mais para frente. No método das tentativas, nós efetuamos o balanceamento nessa ordem. Primeiro são balanceados os metais, depois os ametais, depois o carbono, depois o hidrogênio e, por último, o oxigênio. É muito importante que vocês memorizem essa ordem para que vocês consigam fazer o balanceamento de uma equação química. Primeiro exemplo, aqui está a equação química da reação entre o gás hidrogênio e o gás flúor, produzindo o gás fluoreto de hidrogênio. Observe que na esquerda dessa equação química há 2 átomos de hidrogênio e 2 átomos de flúor. E no lado direito dessa equação há apenas um átomo de hidrogênio e um átomo de flúor. Portanto, essa equação química não está balanceada, já que o número de átomos de hidrogênio no lado esquerdo tem que ser igual ao número de átomos de hidrogênio no lado direito da equação química. A mesma coisa vale para o flúor. O número de átomos de flúor no lado esquerdo tem que ser igual ao número de átomos de flúor no lado direito dessa equação química. Para balancear essa equação química, eu utilizo o método das tentativas. Vamos lá. A primeira coisa que eu faço é consultar a tabela periódica e verificar as classificações dos elementos participantes dessa reação. Aqui não há nenhum metal, portanto, eu vou começar o balanceamento pelo flúor, que é um ametal. O hidrogênio é o 4º elemento da ordem do balanceamento, utilizando o método das tentativas. Como do lado esquerdo há 2 átomos de flúor e do lado direito há apenas um átomo de flúor, para igualar a quantidade de átomos desse elemento, eu faço o seguinte: no lado onde há menor número de átomos de flúor, eu coloco o coeficiente estequiométrico maior, que é igual a 2. No lado onde há maior quantidade de átomos de flúor, eu coloco o coeficiente estequiométrico igual a 1. Observe que o coeficiente estequiométrico 2 multiplica o hidrogênio e o flúor. Agora, na direita dessa equação química, há 2 átomos de hidrogênio, 2 vezes 1 é igual a 2, e 2 átomos de flúor, 2 vezes 1 é igual a 2. E no lado esquerdo, há 2 átomos de flúor, 1 vezes 2 é igual a 2. Existe ainda uma outra possibilidade para efetuar esse balanceamento, que é utilizar uma fração, multiplicando a fórmula do flúor por 1 sobre 2. 1 sobre 2 vezes 2 é igual a 1. Nesse caso, a quantidade de átomos de flúor na esquerda vai ficar igual à quantidade de átomos de flúor na direita, ou seja, igual a 1. Porém, a preferência é trabalhar com números inteiros e não com fração. Então, evite utilizar fração o máximo possível. O flúor está balanceado. O número de átomos de flúor na esquerda é igual ao número de átomos de flúor na direita. Observe que o hidrogênio também está balanceado. Há 2 átomos de hidrogênio no lado esquerdo da equação química e agora há 2 átomos de hidrogênio no lado direito dessa equação química. Como aqui está faltando um coeficiente estequiométrico, eu coloco 1.
1 vezes 2 é igual a 2. Esse coeficiente estequiométrico igual a 1 pode ser omitido. Então, eu posso escrever a equação química balanceada para essa reação dessa maneira ou dessa maneira. Olha aqui, os coeficientes estequiométricos iguais a 1 foram omitidos. A gente pode interpretar essa equação química da seguinte forma. Cada uma molécula de gás hidrogênio reage com uma molécula de gás flúor e elas produzem duas moléculas de gás fluoreto de hidrogênio. Segundo exemplo, é a reação química entre o alumínio e o gás oxigênio, produzindo óxido de alumínio. Essa equação química também não está balanceada. Observe que na esquerda há um átomo de alumínio e 2 átomos de oxigênio. E na direita há 2 átomos de alumínio e 3 átomos de oxigênio. Consultando a tabela periódica, eu verifico que o alumínio é o metal dessa reação. Então, vou iniciar o balanceamento pelo alumínio, que é o metal. Então, vamos lá. Como na esquerda há um número menor de átomos de alumínio, eu vou utilizar aqui o maior coeficiente estequiométrico. Eu escolho o 2. 2 vezes 1 fica igual a 2. Do outro lado, tem 2 átomos de alumínio. Então, eu coloco o coeficiente estequiométrico 1. Agora, eu não vou mais mexer nesse coeficiente estequiométrico. Por isso que é importante colocar esse coeficiente estequiométrico na hora do balanceamento, para você não mais alterar esse valor. Então, agora na direita há 2 átomos de alumínio. 1 vezes 2 é igual a 2. E 3 átomos de oxigênio. 1 vezes 3 é igual a 3. O oxigênio ainda não está balanceado, pois na esquerda há 2 átomos de oxigênio e na direita há 3 átomos de oxigênio. Portanto, o próximo a ser balanceado é o oxigênio. Como só está faltando o coeficiente estequiométrico na frente da fórmula do gás oxigênio, eu tenho que escolher um número que multiplicado por 2 seja igual a 3. Não há um número inteiro que multiplicado por 2 resulte em 3. Então, eu vou utilizar a fração. Eu sei que 3 sobre 2 vezes 2 é igual a 3. Então, aqui está o coeficiente estequiométrico do gás oxigênio, 3 sobre 2. Agora, há 3 átomos de oxigênio na esquerda e 3 átomos de oxigênio na direita dessa equação química. Você pode deixar a equação química balanceada dessa forma, utilizando-se fração. Mas eu falei que os coeficientes estequiométricos devem ser preferencialmente os menores números inteiros. Então, para desaparecer com essa fração, basta multiplicar toda essa equação química por 2. Então, olha lá, 2 vezes 2 é igual a 4. 2 vezes 3 sobre 2 é igual a 3. E 2 vezes 1 é igual a 2. Agora, o número de átomos de alumínio é igual a 4 na esquerda e é igual a 4 na direita dessa equação química. O número de átomos de oxigênio é igual a 6 na esquerda e é igual a 6 na direita dessa equação química. Ambos os elementos estão balanceados. E aqui está a equação química balanceada para a reação entre o alumínio e o gás oxigênio. Exemplo 3. Essa é a equação química da reação entre o ácido sulfúrico e o hidróxido de alumínio, produzindo sulfato de alumínio e água. Observe que 4 elementos participam dessa reação química: o alumínio, o enxofre, o hidrogênio e o oxigênio. E essa equação química também não está balanceada. Na esquerda dessa equação química há um átomo de alumínio, um átomo de enxofre, 5 átomos de hidrogênio. Observe que há 2 átomos de hidrogênio na fórmula do ácido sulfúrico e 3 átomos de hidrogênio na fórmula do hidróxido de alumínio. Esse índice 3 multiplica o oxigênio e o hidrogênio. Então, 3 mais 2 é igual a 5 átomos de hidrogênio. Na esquerda, há 7 átomos de oxigênio. Vamos contar. 3 vezes 1 é igual a 3, mais 4 é igual a 7 átomos de oxigênio. Na direita dessa equação química, há 2 átomos de alumínio, 3 átomos de enxofre. Olha aqui. 3 vezes 1 é igual a 3. 2 átomos de hidrogênio na fórmula da água e 13 átomos de oxigênio. Vamos contar. 3 vezes 4 é igual a 12.
com mais um átomo na fórmula da água, o número total de átomos de oxigênio na direita dessa equação química é igual a 13. Consultando a tabela periódica, eu verifico que o alumínio é o único metal dessa equação química. Então, vou iniciar o balanceamento pelo alumínio. Na esquerda, há apenas um átomo de alumínio, enquanto que na direita dessa equação química há 2 átomos de alumínio. No lado em que há menor quantidade de átomos de alumínio, eu vou utilizar o coeficiente estequiométrico maior. Eu vou colocar o 2. 2 vezes 1 é igual a 2. E do outro lado, eu coloco o coeficiente estequiométrico 1 e não modifico mais esse coeficiente estequiométrico. Agora, há 2 átomos de alumínio na esquerda e 2 átomos de alumínio na direita dessa equação química. O alumínio já está balanceado. Ao se colocar esse 2 na frente da fórmula do hidróxido de alumínio, ele passa a multiplicar o alumínio, o oxigênio e o hidrogênio. Por isso, eu mudei as quantidades de hidrogênio e oxigênio na tabela correspondente ao lado esquerdo dessa equação química. Agora há 8 átomos de hidrogênio. Vamos contar? 2 vezes 3 vezes 1 é igual a 6. Mais 2 átomos de hidrogênio na fórmula do ácido sulfúrico é igual a 8 átomos de hidrogênio. O número de átomos de oxigênio também mudou. Agora são 10 átomos de oxigênio. Olha lá. 2 vezes 3 vezes 1 é igual a 6. Mais 4 átomos de oxigênio é igual a 10 átomos de oxigênio. Ainda faltam ser balanceados o enxofre, o hidrogênio e o oxigênio. O enxofre é um ametal e o hidrogênio e o oxigênio são os últimos elementos da ordem de balanceamento do método das tentativas. Então, eu vou balancear agora o enxofre. Vamos lá! Na direita dessa equação química, há 3 átomos de enxofre. Eu ainda tenho que colocar um coeficiente estequiométrico na frente da fórmula do ácido sulfúrico, e esse coeficiente estequiométrico, ao multiplicar por um átomo de enxofre, deve ser igual a 3. Esse coeficiente estequiométrico é 3. Então, agora há 3 átomos de enxofre na esquerda e 3 átomos de enxofre na direita dessa equação química. O enxofre também está balanceado. Ao colocar o 3 na frente da fórmula do ácido sulfúrico, ele passa a multiplicar o hidrogênio, o enxofre e o oxigênio. Portanto, novamente, eu modifiquei as quantidades de átomos de hidrogênio e oxigênio na tabela correspondente ao lado esquerdo dessa equação química. Vamos contar. O número de átomos de hidrogênio agora é 2 vezes 3 vezes 1 igual a 6. 3 vezes 2 igual a 6. 6 com mais 6 é igual a 12 átomos de hidrogênio. E o número de átomos de oxigênio passou a ser 18. Vamos contar. 2 vezes 3 vezes 1 é igual a 6. 3 vezes 4 é igual a 12. 12 mais 6 é igual a 18 átomos de oxigênio. Eu ainda tenho que colocar um coeficiente estequiométrico na frente da fórmula da água. E ainda faltam ser balanceados o hidrogênio e o oxigênio. Vou balancear, então, o hidrogênio. Como na esquerda dessa equação química há 12 átomos de hidrogênio, eu tenho que colocar na frente da fórmula da água um número que, ao multiplicar por 2, resulte em 12 átomos de hidrogênio. Que número é esse? Quem respondeu 6 acertou. Muito bem, show de bola. 6 vezes 2 é igual a 12. Então, aqui agora, na direita, há 12 átomos de hidrogênio, igual ao número de átomos de hidrogênio no lado esquerdo dessa equação química. O hidrogênio também está balanceado. Observe que ao colocar o coeficiente estequiométrico 6 na frente da fórmula da água, ele passa a multiplicar o hidrogênio e o oxigênio. Então agora o oxigênio também ficou balanceado. Vamos contar. Na direita dessa equação química, 1 vezes 3 vezes 4 é igual a 12, mais 6 é igual a 18 átomos de oxigênio. Como no lado esquerdo há também 18 átomos de oxigênio, o oxigênio está devidamente balanceado. E aqui está a equação química balanceada para a reação entre o ácido sulfúrico e o hidróxido de alumínio. Que bonitinha! Quarto e último exemplo, essa é a equação química da reação entre uma substância de fórmula C2H6O, que pode ser o etanol,
e o gás oxigênio, produzindo gás carbônico e água. Essa equação química também não está balanceada. Vamos contar. Na esquerda dessa equação química há 2 átomos de carbono, 6 átomos de hidrogênio e 3 átomos de oxigênio. 2 mais 1 é igual a 3. Na direita dessa equação química há 1 átomo de carbono, 2 átomos de hidrogênio e 3 átomos de oxigênio. 1 mais 2 é igual a 3. Somente 3 elementos participam dessa reação química, que são exatamente os últimos elementos da ordem de balanceamento do método das tentativas: carbono, hidrogênio e oxigênio. Então eu vou começar o balanceamento pelo carbono. Como na esquerda há 2 átomos de carbono e na direita há 1 átomo de carbono, eu coloco na frente da fórmula do gás carbônico o coeficiente estequiométrico maior, que é o 2. E na frente do C2H6O eu coloco 1. Agora, há 2 átomos de carbono na esquerda dessa equação química, 1 vezes 2, e 2 átomos de carbono na direita dessa equação química. 2 vezes 1 é igual a 2. Ao colocar esse 2 na frente da fórmula do gás carbônico, ele passa a multiplicar o carbono e o oxigênio. Então, eu modifiquei a quantidade de átomos de oxigênio na tabela correspondente ao lado direito dessa equação química. Agora, 2 vezes 2 é igual a 4. Somando com 1 átomo de oxigênio na fórmula da água, o resultado é 5 átomos de oxigênio na direita dessa equação química. Ainda faltam ser balanceados o hidrogênio e o oxigênio. Seguindo a ordem, o hidrogênio é balanceado primeiro. Então vamos lá. Na esquerda há 6 átomos de hidrogênio. 1 vezes 6 igual a 6. E na direita há somente 2 átomos de hidrogênio. Que número eu tenho que colocar na frente da fórmula da água, que ao multiplicar por 2 átomos de hidrogênio, resulte em 6 átomos de hidrogênio. Tcharam! Esse número é 3. Muito bem. Quem acertou? Parabéns! Então, agora esse 3 multiplica o hidrogênio e o oxigênio. Portanto, na direita dessa equação química, há 6 átomos de hidrogênio. E na esquerda também há 6 átomos de hidrogênio. O hidrogênio está balanceado. Ainda falta colocar um coeficiente estequiométrico na frente da fórmula do gás oxigênio. E dessa forma eu vou balancear o oxigênio. Então vamos lá. Na direita dessa equação química, 2 vezes 2, 4. Mais 3 vezes 1 é igual a 7 átomos de oxigênio. Agora cuidado que na esquerda dessa equação química já há 1 átomo de oxigênio. Agora eu tenho que colocar um coeficiente estequiométrico na frente da fórmula do gás oxigênio, de forma que esse valor, ao multiplicar por 2 e somar com 1 átomo de oxigênio presente na fórmula C2H6O, resulte em 7 átomos de oxigênio. Então eu coloco o coeficiente estequiométrico 3. 3 vezes 2 é igual a 6. Com mais 1 átomo de oxigênio dessa fórmula, o resultado é 7 átomos de oxigênio. Agora o oxigênio também está balanceado. Aqui está a equação química devidamente balanceada. Chuchu, beleza! Show de bola! Eu agradeço de coração por você ter assistido essa videoaula até o final. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar aquele seu like bem bonitinho. E se você ainda não é inscrito no meu canal, vai lá, se inscreva já! Foi uma honra ter sua companhia. Muito obrigado por sua atenção. Estou indo. Tchau, tchau. Fui!